Olá para você, tudo bem? Começando mais um de Mara Entrevista, o último programa dessa primeira temporada que a gente falou de Copa do Mundo, várias histórias, entrevistamos muita gente. Queria agradecer muito a audiência de vocês. Agora na próxima temporada a gente vem de uma outra forma, também com grandes entrevistados. E eu escolhi para a gente encerrar essa primeira temporada falar da Copa de 2014. Né? Porque tem a relação com Belo Horizonte, os jogos realizados aqui, afinal de contas, né, aquele 7-1 foi por aqui. Eu sei que tem gente que não gosta de lembrar, mas isso faz parte da história, né, da história do Brasil nas Copas do Mundo. E claro que eu escolhi alguém que estava muito perto de tudo isso, o Rivelli Nunes, que sempre, quando eu chamo, ele está comigo, é um grande profissional. Era assessor de imprensa da Minas Arena, né, na época da Copa do Mundo de 2014, ou seja, acompanhou tudo muito de perto. É isso, né, Rivelli? Obrigada por ter vindo. Primeiramente, Dimara, muito obrigado pelo convite. É uma honra, né, encerrar essa série falando de Copa do Mundo. Eu estava lá, em 2014, em todos os jogos que aconteceram no Mineirão. Eu vivi bem de perto, vi muita coisa. Foi inesquecível para todo mundo que trabalhou naquela Copa. Eu acho que foi inesquecível para a cidade. Uhum. A gente consegue lembrar que era um clima bem gostoso na cidade, Sim, né? Lotada de colombianos, argentinos, belgas, alemães. E tem muitas histórias, tem histórias bem interessantes. Foram 6 jogos históricos, né? Então fazem parte do Mineirão, da história do estádio, com mais de 50 anos. E foi encerrado com um capítulo que a gente não queria, né? Mas que, como você disse, faz parte da história, tá aí, tá na história da Copa do Mundo. É do futebol, né? Por mais que a gente não queira levar isso, né? Mas o 7-1 faz parte da história do futebol. A gente vai deixar ele mais para o finalzinho. Quando você voltou ao Mineirão, porque na verdade, gente, o Rivelli já trabalhava no Mineirão na reta final dele, do Mineirão antigo. Né? Aí ele saiu e voltou em 2013. Isso. Né? Aí quando você chegou já estava inaugurado tudo. Eu peguei justamente o fechamento do Mineirão ali, comecinho de 2010 até junho, quando ele realmente fechou para obras. Na época era a ADENG, né, a autarquia que tomava conta do estádio, que administrava o Mineirão. E fiquei na ADENG trabalhando na Arena do Jacaré, quando Sete Lagoas recebeu o futebol mineiro durante 2, 3 anos. E voltei para o Mineirão justamente em 2013. Quando eu voltei, as obras já tinham terminado, já tinham acontecido uns 2, 3 jogos da reabertura, mas eu vivi justamente aquele período pré-copas, né? Porque teve a Copa das Confederações também no Mineirão em 2013. Vivi muito o período FIFA, a gente recebia diversas delegações de países que iam jogar a Copa. Então, os belgas foram ver as instalações do Mineirão, isso em 2013 ainda, começo de 2014. Planejamento, né, das Exato, para ver como que estava o estádio. E imprensa do mundo inteiro, né? Porque era um momento de muita efervescência de estádios novos no país. E o Mineirão cheirando a tinta, né? O Mineirão novo, ele gerou muita curiosidade do público, né? De nossos colegas jornalistas do mundo inteiro. Foi uma época bem legal. Agora, você falou que você recebeu muita gente da FIFA e tal. O nível de exigência era muito alto, né? Era. A exigência FIFA muito alto, né? Ô Dimara, eu tô para te falar que nem o nível de exigência era muito alto, era muito chato. Foi uma época muito complexa para a gente que trabalhava ali no dia a dia do Mineirão, ter que lidar com o padrão da FIFA, sabe? Porque a gente entende todo o nível de exigência que tinha, o nível de segurança. Você vai se recordar que na época da Copa das Confederações, o Brasil vivia um período de ebulição, né, político e muitas manifestações, e isso acendeu um sinal de alerta muito grande nos organizadores da Copa do Mundo. Na questão da segurança, Na questão né? da segurança, exatamente. Tinha manifestação, o pessoal vai se lembrar, né? E normalmente eles seguiam por ali, iam até no Mineirão, ia até a Avenida Antônio Carlos. Vocês vão se lembrar, jornalista no meio da rua, o povo quebrando tudo, né? E isso acendeu um sinal de alerta na FIFA. Então o Mineirão ele foi cercado de muita segurança, de muitas regras, uma rigidez muito grande. Eu me recordo que para eu sair da minha sala, que eu trabalhava no Mineirão, num período, é até importante falar disso, porque durante 60 dias antes da Copa de 2014 e mais uns 10 dias depois, o Mineirão ele foi administrado pela FIFA. Sim.
Tinha que seguir as regras da FIFA. Era como se a Minas Arena... Vocês entregaram o estádio para a Entregamos a chave para a equipe da FIFA, do comitê local da Copa, tomar conta do estádio. E era uma coisa muito rígida, porque às vezes para eu sair da minha sala, para ir na sala de um colega, ou para ir no banheiro, ou para ir em algum setor do estádio, você tinha que estar com a credencial. Se você não tivesse credencial, você não passava. E isso com o estádio vazio, não estava acontecendo absolutamente nada no estádio. No pré-jogo, então, nossa, era impossível andar lá. Sem alguns cartões que eles colocavam na credencial, assim. Eu me lembro que foi antes do Bélgica e Argélia, eu acho, ou foi Grécia e Colômbia, não sei qual dos dois jogos, que eu precisava sair da minha sala e ir no centro de mídia que ficava em um dos estacionamentos do Mineirão, em frente ao hall principal. E eu precisava passar ali justamente quando a delegação da Bélgica chegou. Eles não deixavam, ficavam pessoas armadas, impedindo a passagem, você credenciado, você trabalhando, e não deixavam. Então era um nível de exigência, era um rigor muito grande. Eu não conseguia nem receber jornalistas que quisessem fazer matérias lá sem a comunicação da FIFA, do comitê local, autorizar. E a FIFA para autorizar era um parto, era difícil, né? era muito difícil, né? Eu estava no veículo que tinha o direito, né? Que tinha o direito de transmissão, e mesmo assim, com tudo isso, aquele monte de cartãozinho que eles davam, né? Tira um é vermelho, outro é verde, amarelo, né? Deus nos acuda lá. Esse serve para a sala de imprensa, esse aqui serve só para zona mista, esse é para entrevista do treinador, você tira e bota o cartão, aquele negócio todo. Não era uma coisa fácil, era bem complicado chegar e passar. Mas assim, você conheceu muita gente FIFA, né? Conheci. A gente tá falando assim, mas você encontra um ou outro que normalmente te facilita um pouco. Aí com o conhecimento ali, né? Você fica lá todo dia, a pessoa, né, fica olhando assim diferente. Você acaba se tornando colega de trabalho daqueles estranhos, entre aspas, que estão ali, né? E é bem curioso, porque algumas pessoas que trabalharam naquela Copa do Mundo aqui em Belo Horizonte, hoje estão no Catar. São pessoas aqui de Belo Horizonte, são amigos meus, conhecidos meus que foram para essa área, que hoje trabalham, estão trabalhando, ajudando, estão trabalhando no comitê organizador da Copa, né? Eram vários setores, tinha o setor de transporte, setor de logística, setor de alimentação, e algumas dessas pessoas que estavam aqui com a gente na Copa, que acabaram virando realmente amigos, estão lá no Catar hoje também ajudando na organização. Então foi criado um novo tipo de trabalho no futebol. Foi uma escola também, né? Foi uma escola. O trabalho no Mineirão foi uma escola para eles e eles acabaram seguindo, né? Exatamente. Essa rigidez que a gente está falando, eu me lembro que o primeiro jogo do Mineirão numa Copa do Mundo, né, foi Colômbia e Grécia. A Colômbia ganhou de 3-0 da Grécia. Aliás, para mim é o dia mais inesquecível do Mineirão na Copa, foi isso. Por quê? Por causa da festa que estava na esplanada do estádio. Você via a Colômbia é muito perto do Brasil, né? Então Belo Horizonte foi invadida por colombianos. E eles estavam muito felizes, porque eles estavam voltando à Copa do Mundo depois de, se não estou me enganado, 8 ou 12 anos sem disputar uma Copa. Então era uma euforia muito grande. Era o primeiro jogo deles numa Copa, logo depois desse período muito longo que eles ficaram sem disputar o Mundial. Eu me recordo que a torcida da Colômbia cantando o hino à capela no final daquele protocolo da FIFA foi uma coisa maravilhosa. Mas, enfim, a equipe da Minas Arena que trabalhava na época, eles conseguiram para a gente, para o Museu do Mineirão, uma camisa da Colômbia e uma camisa da Grécia do jogo. Era uma coisa muito emblemática para o estádio, né? Claro, primeiro jogo do Mineirão numa Copa do Mundo. E passou esse jogo, 2 dias, a gente anunciou nas redes sociais do Mineirão, fiz release para a imprensa, que o Mineirão tinha ganho essas camisas, né? E muitos jornalistas queriam fazer matéria com essas camisas, queriam ver essas camisas de perto, ver um pedacinho da história da Copa que estava ficando. E eu não conseguia levar um jornalista para dentro do Mineirão para que eles pudessem fotografar a camisa, para que eles pudessem fazer um vídeo com a camisa, porque a FIFA não deixava na rigidez. Mas acabou que a gente conseguiu fazer uma divulgação bem legal.
Tô falando disso tudo aqui, mas, gente, foi um período maravilhoso, Não, tá? sem dúvida Teve os nenhuma. problemas. Isso é questão do trabalho, Exato, né? exato. Mas que é inesquecível. Foi realmente um período muito marcante, muito enriquecedor para minha carreira. E nessa convivência aí com esse pessoal FIFA e tal, muitas línguas, né? Porque tinha gente que falava tudo, né? Inglês, francês, alemão, cada hora você tentava falar de uma coisa. Na mímica era o que mais resolvia. Mas teve alguma coisa assim engraçada, alguma coisa que marcou? Coisas engraçadas e que marcaram tiveram algumas, mas uma coisa que me marcou muito foi no Brasil e Chile, a disputa de pênaltis. Vocês vão se recordar que o Thiago Silva ele teve uma crise nervosa e chorou muito antes da disputa de pênalti. A televisão pegou aquilo. Nessa hora eu estava no centro de mídia e lá tinham vários jornalistas argentinos ali dentro. Eles gargalhavam. Você tá brincando? Eles gargalhavam porque o capitão da seleção brasileira estava chorando, tendo uma crise nervosa antes da disputa de pênalti. Eles gargalhavam de sentar no chão e rir. Que isso? Não se puede llorar. E assim, eles estavam revoltados e ridicularizando aquela cena do Thiago Silva. Que era uma coisa emocional de um jogador. Era uma pressão muito grande nas costas, mas os jornalistas argentinos, esses me chamaram muita atenção. O futsal do Brasil tem história. Ou melhor, o Brasil é a história do futsal. São 5 títulos mundiais, craques inesquecíveis e uma paixão que marcou gerações. E agora a Estrela Bet tá junto com o futsal brasileiro pra gente voltar ao topo. Estrela Bet, orgulhosamente patrocinadora master da Seleção Brasileira de Futsal. Vamos juntos em busca da 6ª estrela. E o que mais que teve de engraçado, assim? Ô, Dimara, eu me recordo que quando a Inglaterra foi jogar contra a Costa Rica, né? Eu e o Pedro Vilela, um fotógrafo, grande amigo meu, até cobrindo a Copa do Catar agora, a gente foi para a Esplanada para fazer algumas fotos de torcedores, né? Porque tinha gente do mundo inteiro, gente fantasiada, enfim. E nós vimos de longe um senhor, um rapaz, com aquela roupa toda preta de soldado inglês. Olha, aquela fantasia daquele cara ali tá bem legal, vamos fazer uma foto dele, Pedro, pra gente publicar. E quando a gente foi chegando perto, a gente viu que não era uma fantasia, era realmente um soldado inglês, daqueles de Londres, todo vestido com o seu uniforme, que estava na Esplanada, porque o príncipe Harry foi nessa partida. Ele foi torcer pra Inglaterra. Aí ele era o segurança, então. Ele era um dos seguranças da realeza que estavam lá no Mineirão, e a gente achando que era um torcedor fantasiado que estava ali para fazer graça, e quase que a gente comete uma gafe internacional. E então quer dizer que os seguranças da realeza, eles vão para onde eles vão, tudo vestidão? Pelo que eu vi, sim. Vão todos então, mostrando que são realmente. Teve aqui. Teve que o Mick Jagger teve aqui. Não, isso a gente lembra, né, no caso. Aí o Mick Jagger. Pois é, o Mick Jagger eu só fui saber que ele estava no Mineirão depois do jogo, né? É melhor, porque começou a ter um boato, o Mick Jagger tá aí, o Mick Jagger tá aqui, o Mick Jagger, mas não... Aí começou a surgir uma foto ou outra, mas isso era mais pro final da partida, a gente não teve nem perto de ter contato com o Mick Jagger. Agora, as delegações às vezes treinavam lá ou faziam um reconhecimento, né? Os times que obviamente vinham jogar aqui, vocês tiveram acesso a eles ou também a FIFA não deixava nem chegar perto? Não, acesso nenhum. Quem teve mais acesso na época era o gerente de operações do estádio, que a gente até fez na época um kit com umas lembranças mineiras para entregar para as delegações. E ele tinha acesso, mas só. Eram pouquíssimas pessoas no Mineirão que conseguiam chegar próximo das delegações, ter algum tipo de acesso com as delegações. A gente só ficou sabendo de algumas histórias das delegações depois que a Copa passou. No dia do 7-1, inclusive, eu tive notícia que quando foi para o intervalo da partida, o técnico da Alemanha, ele não estava no vestiário. Ele foi para o estacionamento fumar. Você está brincando? Sério, ele foi para o estacionamento fumar, estava lá fumando, como se nada tivesse acontecido. Jogo ganho, tudo decidido, ele foi para o estacionamento fumar. Dentro da Casa do Brasil, contra a seleção brasileira. Então...
Você vê como é que estava o clima no vestiário da Alemanha, né? Era tudo assim, deixa pra lá. Gente, vamos tá deixar, certo. já resolvemos a parada, agora vamos só respeitá-los um pouco. E o torcedor? Porque assim, a gente sempre, obviamente, cobrindo a Copa, a gente via muitos elogios ao estádio, né? A forma como chegava, a forma como eles eram tratados. Isso chegava para vocês? Chegava sim. Os torcedores, somente no jogo da Argentina com o Irã, que teve uma confusão mais séria dentro do estádio. Teve uma briga no meio da torcida argentina, eu não sei se foi argentino com argentino, ou brasileiro provocando argentino, não sei o que aconteceu, mas só essa foi a confusão que eu soube. Mas os outros que chegavam, que viam o Mineirão, eles estavam muito deslumbrados com o estádio. Porque o Mineirão é realmente um estádio muito imponente, muito bonito, né? Até mesmo os argentinos que estão acostumados a vir aqui a Belo Horizonte em jogos de Libertadores, eles ficam admirados quando veem o estádio. Então você via, era muita admiração e muito espanto pela grandiosidade que era aquela construção no meio da Pampulha. É isso que a gente via muito de torcedores. Porque ficou muito modificado também, bastante, né? É mais ou menos como se a gente dissesse, se criou, né, um entorno do Mineirão antigo, né? Porque hoje você não vê mais, né? Os pilares que você via, aquelas, né? É como se tivesse feito, né, um entorno, você fez um envelopamento no estádio, né? É isso mesmo. E aí ele ficou da forma como tá, né? Obviamente sem aquele estacionamento que tinha ali embaixo e tal, mas, né, meio que enveloparam o estádio, foi né? Isso mesmo. Apesar que eu ainda me perco lá bastante, né? Porque eu, né? Lógico, eu sei para que lado que é, assim, mas no gramado nem tanto, mas para você andar naqueles corredores ali, você se perde um pouco ainda, porque é muito grande, né? É muito grande. É muito grande. Muito imponente, nosso gigante. Agora, vamos lá. E no dia do 7-1? Porque, por exemplo, assim, pra gente foi inacreditável. A gente fala para as pessoas que foi inacreditável, que a gente não tinha noção, né? E não tinha mesmo, porque foi uma coisa assim que foi, né, acontecendo, você olhar e falar, meu Deus, o que é isso, né? Será que isso é verdade? Será que não é? Né? E ao mesmo tempo você estava trabalhando, você tinha que relatar aquilo tudo. E ali, o que foi aquilo? Ô, Dimara, primeiro que foi um dia de muito trabalho, né? Porque o jogo foi meio da tarde, final da tarde talvez. Eu cheguei no Mineirão umas 8 horas da manhã e fui sair 9 da noite. E muita gente não se recorda, mas nesse dia o Twitter da Polícia Federal foi hackeado. Ah, é? Foi. Eu não lembrava disso, não. Foi hackeado. E colocaram um tweet assim, ameaça de bomba no Mineirão. Você tá brincando? Não lembro disso, não. Teve isso, e eu estava no centro de mídia na hora, então começou uma correria, um alvoroço de jornalistas, aqueles que já me conheciam, principalmente os nossos colegas aqui de Belo Horizonte. Você viu isso aqui? Aí eu fiquei assustado também, mas a gente vai procurar saber, depois foi algo que com alguns minutos já foi desmentido, falaram, não, isso aqui hackearam o Twitter da Polícia Federal, não tem nada disso não, tá tudo certo. E o 7-1 em si, logo depois da partida, o que eu via no Mineirão não era tristeza, não era revolta, eu via pessoas assim, totalmente sem entender o que tinha acontecido. Porque foi uma coisa tão louca que hoje quando você percebe o que aconteceu naquele dia, que você começa a imaginar, gente, foram 5 gols, 4 gols em 6 minutos, 7 minutos que a seleção brasileira tomou. Ele chegava, era gol. Chegava, era gol. Foi tão curioso. Foi isso, né? Foi tão curioso que quando o jogo começou, eu saí do centro de mídia, eu não fui para dentro do estádio nessa hora, eu saí do centro de mídia e fui comer alguma coisa. Daquele tropeiro no bar do Peixe, que tem ali, para quem conhece o Mineirão sabe bem. Foi o tempo de eu chegar ali e pedir alguma coisa, que começou a sair gol. 2, 3, 4. Antes de eu voltar para o Mineirão, antes do primeiro tempo acabar, já tinha gente saindo do estádio. Ah, já tinha gente? Já tinha muita gente indo embora. E totalmente assim, cada um com a cara mais espantada que o outro, porque não estava acreditando naquilo que estava sendo passado, naquilo que estava sendo visto dentro do estádio. Assim, é uma coisa que entrou para a história, né? Infelizmente, pra gente, entrou pra história de um jeito ruim, mas faz parte, é futebol. E os jornalistas que você acompanhou e tal, nem eles não conseguiam? Não, eu tenho 2 pessoas que eu me recordo muito nesse dia, que eu vi logo depois da partida, que foi o Juca Kfouri e o PVC. Eles pareciam andar igual barata tonta dentro do centro de mídia.
porque também estavam impactados pelo que tinha acontecido, que eles tinham acabado de ver. Você via que eles estavam com um olhar assim, espantados de, poxa, como que eu vou relatar isso? Como que eu vou escrever isso? Como que eu vou falar sobre isso? Como que eu vou passar para o público o que acabou de acontecer no Mineirão? E esse sentimento também, né, que todo mundo tava ali. Uma coisa de espanto, foi um espanto. Não tinha revolta, não, tinha espanto. E você fez um filme, né, sobre o 7x1, o Rivelli, dizer hoje ele é o assessor de imprensa da Arena MRV, o estádio do Atlético, que vai ser inaugurado no próximo ano, né? Isso. Mas, obviamente, ele é jornalista, enfim, e ele fez um filme. Esse filme é de 2017? Ele é de 2018. 2018. Eu chegou no começo de 2018, eu trabalhando no Mineirão ainda, né? Eu pensei, gente, tem uma Copa do Mundo chegando aí, que estava próximo da Copa da Rússia, né? Eu quero fazer alguma coisa sobre o que eu vi aqui no Mineirão na Copa de 2014. Eu chamei o pessoal da Agência 7, o Pedro Vilela, novamente, meu grande amigo, para essa empreitada, e a gente resolveu fazer um filme sobre o 7x1. É um documentário, um curta-metragem de 20 e poucos minutos, que conta um pouco da vida de algumas pessoas que viveram de alguma forma aquele 7x1. Então, eu consegui entrevistar um fotógrafo que estava trabalhando na partida, eu entrevistei um torcedor, um brasileiro que odeia a seleção brasileira, que torceu para a Alemanha. Não, ele sempre odiou. Ele sempre odiou a seleção brasileira. Entendi, ele foi para torcer para a Alemanha. E foi torcer para a Alemanha. Eu entrevistei um torcedor brasileiro que ele viralizou no dia desse jogo, porque ele foi capa de um jornal inglês no dia seguinte, rasgando a camisa dele da seleção brasileira com dente. Que isso? E essa foto, ele estava num daqueles vidros do setor inferior do Mineirão, e fizeram fotos dele muito revoltado, né? Momento de raiva mesmo, e essa foto viralizou e eu consegui achar esse torcedor. Ele é um médico aqui de Belo Horizonte. Entrevistei ele, eu entrevistei o Gilberto Silva, que estava em campo na outra vez que o Brasil e a Alemanha se enfrentaram numa Copa, em 2002. Eu entrevistei um jornalista que estava trabalhando na partida e entrevistei uma pessoa responsável pelo transporte das delegações. Ah, isso é ótimo. E ele contou uma história maravilhosa, porque está lá no filme que quando os ônibus das delegações eles estão estacionados no Mineirão, pelo protocolo da FIFA, um fica na frente do outro, e o da frente tem que sair primeiro e o de trás tem que sair depois. Eles tiveram que manobrar o ônibus da seleção da Alemanha fora do estádio, para colocá-lo atrás do ônibus da seleção brasileira para sair. Nessa manobra que eles fizeram nas ruas em volta do Mineirão, foram 4 gols. Ele saiu do estádio, estava 1-0 para a Alemanha, voltou, manobrou o ônibus, voltou para dentro, quando voltou já estavam 5. Ele falou, como assim? A gente só manobrou o ônibus, já está 5-0. Então tem histórias maravilhosas. E ele era o motorista da seleção da Alemanha? Ele era uma das pessoas responsáveis pelo transporte. Ele não era o motorista, não, mas era o que organizava a logística das seleções ali. Até Rafael, que ele chama. Então tem histórias maravilhosas nesse filme. Chama 8 de julho, o jogo 61. Se as pessoas tiverem curiosidade, onde que elas podem? Está no Vimeo ou está no site da Agência 7. A gente não colocou no YouTube, mas está no agência7.com.br, que é o site da agência produtora do filme. Agência7.com.br. Agência i7.com.br. I7, tá, gente? É só procurar lá, é um filme bem divertido. Dá para trazer boas memórias ou péssimas memórias daquele dia. E quando você olha tudo que aconteceu lá, obviamente o 7x1 foi o final, mas foram vários jogos e tudo que você passou. O que fica? O que ficou dessa Copa? Além do fato de ser no Brasil, de o Mineirão estar envolvido, de tudo, toda a repercussão, o Brasil indo para o mundo inteiro da forma como foi, no 7x1 também, mas no contexto de organização, uma responsabilidade enorme, porque foi uma responsabilidade enorme de vocês. Ficou uma experiência muito boa, porque você conviver com imprensa, torcedores do mundo inteiro é enriquecedor para a carreira de qualquer pessoa. É enriquecedor para o estádio, embora tenha vivido 7x1, foi um marco na história do Mineirão ter recebido 6 jogos de Copa do Mundo.
São poucos estádios na Sim. história que tem isso. Aliás, acho que o Mineirão é o único estádio que recebeu Copa do Mundo, Copa das Confederações, Olimpíada, em tão pouco espaço de tempo. Então, eu acho que é um motivo de muito orgulho para quem trabalhou naquela Copa, para quem viveu aquela Copa aqui no Brasil, ter presenciado esse momento. Tem as histórias tristes, claro, mas eu acho que o que fica é isso. Fica uma experiência muito, muito legal de uma cobertura que qualquer um queria fazer. Agora vem aí, né, março, né? Estádio Arena MRV, o Atlético, uma nova experiência na sua vida, porque querendo ou não, antes você estava em empresas que recebiam todos os times. Agora, especificamente, né, claro, vão ter outros times também, né, mas estou dizendo assim, é um estádio do Atlético. E existe uma expectativa muito grande nessa história. Eu imagino que a imprensa do Brasil inteiro, né, de outros países também estejam bastante interessadas nessa evolução, porque fez isso, né, a Arena MRV, né? Eu falei que ela agora tomou conta da paisagem de Belo Horizonte, qualquer lugar que você vai, se você estiver mais no alto, assim, já dá para ver, né? Eu percebo, eu estou lá desde setembro de 2020, quando ainda estava na fase de terraplanagem do terreno, né? Então era só caminhão levando terra de um lado para o outro. E eu tenho percebido que quanto mais vai chegando a inauguração, mais interesse cresce da imprensa. Então a gente recebe praticamente toda semana algum tipo de demanda sobre as obras, sobre o que está acontecendo, de como que vai ser a inauguração, o que vai acontecer, quem que vai jogar, quais são as atrações. Eu acho que é um grande marco para o Atlético, é um grande marco para a cidade. O Atlético é o primeiro clube a inaugurar um estádio em Belo Horizonte, porque o Mineirão ele é do governo. Sim. Isso um grande estádio, né? Sem falar nos estádios na década de 20, 30. O Independência, quando ele foi construído pela prefeitura. Então o Atlético, e sem contar que uma inauguração de estádio, um estádio sair do chão para ser construído de novo, é a primeira vez desde a construção do Mineirão, porque o Mineirão foi reformado, a Independência foi reformado, embora tenha sido praticamente demolido e colocado de pé de novo, eram estádios que já tinham histórias. Sim. Eles foram remodelados, mas já trouxeram toda a carga, toda a história. A bagagem é diferente. A Arena não, a Arena MRV está surgindo para ser uma página nova. Na história do Atlético, na história da cidade, na história do esporte e do entretenimento da cidade. Eu acho que vai ser um ganho muito grande. Não só para o atleticano, que está em êxtase, né, com essa construção, mas com o público em geral, para quem gosta do futebol. E até porque vai ter eventos, vai ter uma série de coisas, né? Então, na verdade, muita gente vai estar na arena, não só os atleticanos, né? E tem clássico também, tá, gente? Todo mundo vai jogar lá, né? Aqui, você gosta de fazer parte da história mesmo, né? Pois é, Dimara. Que coisa, hein? Eu estava conversando com amigos um tempo atrás. Eu sou a única pessoa que trabalhou no Mineirão Antigo, no Mineirão Novo. Eu cheguei a trabalhar um pouco no projeto do novo Independência, porque ele seria administrado pelo governo do estado, e depois foi feita uma licitação, enfim. Na gloriosa Arena do Jacaré. Gloriosa. E agora na Arena MRV. Que coisa. Então eu acho que eu tenho muito privilégio e muito orgulho de fazer parte dessa história, porque eu só sou jornalista porque eu sou apaixonado com futebol, porque eu sou apaixonado com o Atlético, e eu tenho uma honra muito grande de poder fazer parte disso. O histórico Rivelli Nunes, olha só, gente, muito bom, adorei, obrigada de você contar um pouquinho pra gente da sua história tão ligada, né, ao futebol brasileiro, mineiro, internacional, né, sucesso nessa nova fase, porque o Atlético já vai ter competições internacionais, já vai ter, né, uma série de coisas, a gente está esperando muito dessa Arena MRV para 2023, né, e que seja vencedora, né. Tomara que é o primeiro ano, é o ano da inauguração, que seja vencedora. E muito sucesso para você. Obrigada sempre. Dimara, obrigado. Agradeço novamente o convite. Foi um prazer, sempre é um prazer bater esse papo com você. Sucesso também na carreira. E sucesso para a Arena MRV, sucesso para o Atlético, que seja um 2023 muito vitorioso para o nosso Galo, para o meu Galo, né? Tomara, olha só, gente, valeu demais, tá bom? A gente volta, claro, a gente vai se encontrar aí na segunda temporada do Dimara Entrevista. Obrigada, tchau. Cobertura da Copa O Tempo Esportes. Oferecimento estrelabet.com. Apostou, ganhou.
Apoio Deva, sua concessionária Iveco em Minas Gerais. E Atacadão das Tintas. É tinta. O Atacadão resolve.